precisamos conhecer mais e mais desse Deus maravilhoso, esse Deus que está sempre do nosso lado, nos fortalecendo, nos abençoando, nos dando uma palavra de ânimo no nosso coração. Aleluia, acalmando, Senhor, os nossos ânimos, porque muitas vezes a gente atropela muitas coisas e Deus faz essa calma, nos traz a paz, nos traz a alegria que precisamos todos os dias. Aleluia. Quero te conhecer, quero me envolver, Senhor. Aleluia. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Esse rio de vida, de água viva, ele está, sabe aonde, meus irmãos? Ele está dentro do seu interior. Aleluia. Ele brota dentro do seu interior. Aqueles que creem em mim, rios de água viva vão brotar do seu interior. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí nós chegamos a essa noite, como nós estamos esperando aí. Denilson, coloca aí, por favor, nosso estudo, mensagem dessa noite. Eu quero compartilhar com os meus irmãos e que Deus possa verdadeiramente colocar no seu coração aquilo que você está necessitando nessa noite, aquilo que você está precisando. E eu creio que será uma noite de vitória, uma noite de bênção, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. E aí nós começamos com essa pergunta: qual é a sua maior necessidade como crente? O que eu e você estamos precisando? O que nós estamos necessitando? Eu creio que algumas necessidades na minha vida e na sua vida, elas foram supridas já. E algumas outras nós estamos buscando, estamos clamando, pedindo a Deus. Mas eu queria falar sobre a maior necessidade. Quem tem necessidade aqui, levanta a mão. Amém. Mas existe a maior necessidade. Ela é minha, ela é sua, ela é nossa. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 3.
nós vamos dar início nessa noite com um texto muito conhecido nosso, mas para termos entendimento daquilo que queremos compartilhar com os irmãos, nós precisamos fazer algumas leituras bíblicas. E eu vou fazer uma oração agora em nome de Jesus. Com sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Pai querido, nós te louvamos nessa noite, nós te bendizemos, porque cremos que o Senhor separou as nossas vidas para estarmos aqui contigo, ouvindo a tua palavra. Nós cremos, ó Pai, que só tu conheces os nossos corações e sabes como entramos aqui nessa noite, aquilo que nós estamos verdadeiramente necessitando, mas que venha do trono da tua glória. Não seja as minhas palavras, mas que seja a tua palavra falada aqui nesse lugar. Que vidas sejam transformadas, que o nosso interior saia daqui diferente, de maneira totalmente diferente da forma com qual entramos aqui na tua casa. Nós já podemos sentir, Senhor, que tu estás aqui conosco e vai nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 22. Deus colocou esse texto no meu coração para nós compartilharmos nessa noite. Amém? A partir do verso 22, assim diz a palavra do Senhor. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugia de uma espada que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E o que esse texto aqui nos diz? É que nós, como seres humanos, aqui o primeiro homem, a primeira mulher, eles tinham algo muito importante: a presença de Deus no seu dia a dia. Eles tinham um relacionamento com Deus, comunhão com Deus. Esse jardim aqui significa lugar de comunhão singular. Aquilo que eu e você temos aquele momento ímpar. E eles tinham esse momento. Vieram a perder isso. O texto é claro aqui quando diz que eles foram expulsos. Eles não tinham mais agora a presença de Deus na maneira com qual o texto diz, antecedendo um pouquinho, diz que na viração do dia, ou na virada do dia, Deus passava e conversava com eles. Falava assim, tete a tete, falava: como vocês estão? Como estão os dias de vocês? Como vocês passaram? E nós conseguimos entender que depois desse momento, mesmo eles sendo expulsos e a presença de Deus não estava mais ali, nós conseguimos entender que Deus sempre se preocupou em procurar o ser humano. Deus sempre foi atrás do homem. A gente fica imaginando assim: poxa, mas por que expulsou? Claro que a gente entende que aqui teve uma desobediência. Foi algo que Deus falou que tinha que fazer e eles fizeram ao contrário. E aí nós conseguimos, andando assim um pouquinho pela palavra de Deus, nós vamos ver que Deus levanta homens com o qual Ele faz aliança. Deus levantou os patriarcas, Deus levantou depois sacerdotes, sumos sacerdotes, levanta profetas, homens e mulheres de Deus, juízes, pessoas que guiavam o povo de Deus durante um certo momento. Levantou patriarcas que representavam a pessoa de Deus naquele lugar, ou no meio daquele povo, como o evangelista aí que pregou aqui no domingo, dizendo que o povo de Deus, quando recebia vitória, comemorava e o Senhor era maravilhoso. E quando a dificuldade chegava, eles murmuravam. Mas mesmo assim, Deus se preocupava em estar ao lado do homem, sempre tentando resgatá-lo, sempre tentando
buscar de novo para si. E o que nós conseguimos entender? Que essa presença de Deus que eles perderam, mais à frente, quando a gente chega no capítulo 40 de Êxodo, especificamente, depois você pode ver com calma em casa, no versículo 34, diz que o tabernáculo ele estava pronto, já estava tudo preparado, as vergas, as argolas, as cortinas, tudo esticado, tudo pronto. Mas o versículo 34 ele é muito rico quando diz que a presença e a glória de Deus encheu o tabernáculo através de uma nuvem. E aí nós conseguimos entender que a presença de Deus, ela se afastou deles, mas que estava sempre buscando estar presente, perto do homem. Mas aí nós conseguimos entender com esse texto que cria-se assim uma dificuldade vamos dizer assim, nesse relacionamento. Por quê? Porque a presença de Deus estava ali. Sem a presença de Deus, toda aquela mobília, todo aquele trabalho, todos os tipos de Jesus. O pastor Xavier esse ano até falou sobre os tipos de Jesus, sobre tipologia, e sobre o candelabro, os pães, que eram tipos de Jesus que vieram se cumprir no seu ministério no Novo Testamento. Tudo aquilo, se não tivesse a presença de Deus e a glória de Deus ali, não iria valer de nada. Então Deus desce através de uma nuvem, e o texto diz que cada momento que a nuvem se movia, o povo olhava e se direcionava e levantava o acampamento, ia embora e partia e continuavam andando. Mas aí eu quero falar com os meus irmãos que existe uma notícia muito boa para nós, coisa que nós já conhecemos, mas precisamos sempre estar reavivando a nossa mente com isso. Abra a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo número 27, e nós vamos compartilhar aqui um texto que está dentro desse contexto ao qual nós lemos agora e que tem tudo a ver com a nossa aula, com a nossa mensagem, com o nosso estudo 27, 2 versículos. Depois deixa marcado aí que nós vamos só mais um capítulo à frente, no 28, a gente vai fazer uma leitura 27, no versículo 50 e 51. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. O véu se rasgou. Nós temos esse acesso de novo, nós temos essa liberdade. Agora nós podemos entrar na presença de Deus. Jesus, através da sua morte, que essa cortina muito grossa que era, não foi rasgada por mãos humanas, mas a morte de Jesus libera o acesso. Nós podemos agora entrar novamente na presença de Deus. Olha que maravilha, coisa linda, maravilhoso isso, meus irmãos. Nós, lá em Gênesis, lemos que perdemos essa presença, ok? Como assim perdemos? Uma questão genética. O primeiro casal, o primeiro homem, a primeira mulher, e nós, partimos de uma ideia como essa, que perdemos junto com eles essa. E aí nós percebemos que essa presença de Deus, ela nunca desapareceu, mas na verdade nós não tínhamos mais acesso. Enquanto estávamos louvando aqui, eu estava glorificando a Deus e falando como é bom você estar num lugar ao qual você sente a presença de Deus. Porque eu lembro que antes de entregar a minha vida nas mãos do Senhor Jesus, eu frequentava algumas religiões, ou eu era convidado, e outras eu tinha algumas tendências, eu falava com a minha, eu quero ser isso porque eu sou curioso, eu quero ser essa religião porque eu quero aprender sobre isso. Só que existia um vazio, eu não conseguia me encontrar. E aí quando nós estávamos louvando, como é bom sentir a presença de Deus e ter essa liberdade. Meus irmãos, glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque eu e você temos esse acesso. Nós podemos entrar na presença de Deus.
Agora nós entramos no lugar santo dos santos para adorá-lo. Aleluia. Essa cortina, ela dividiu o lugar santo do santuário, o lugar santo dos santos. E agora nós temos esse acesso, está liberado novamente, tem mais de 2.000 anos, através do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, e eu e você podemos entrar na presença de Deus. Quer entrar na presença de Deus agora? Você fecha seus olhos e já vai falando com Deus. Você vai falando com o Senhor. Mas aí, qual é a sua maior necessidade como crente? Passa aí, Deus. Relacionamento com Deus. Eu e você, nós temos algumas necessidades, como eu falei, mas a maior necessidade é um relacionamento com Deus. Já está tudo liberado, já está tudo pronto, a gente só precisa adorar, só precisa buscar, só precisa falar: eu quero te adorar, eu quero te glorificar. Nós temos agora essa liberdade, nós temos essa presença de Deus, assim, de graça. De graça, foi nos dado e a gente só tem que ir lá. E como que eu sei que Ele quer se relacionar comigo? Como que eu entendo que somente sentindo a presença dEle, Ele vai se relacionar comigo? Ele vai querer se relacionar conosco? Será que nós temos essa convicção? Ou às vezes os problemas, as dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia, algumas necessidades que não é a maior necessidade, faz com que venhamos pensar assim: será que Deus verdadeiramente está comigo? Será que Deus está conosco? Será que Ele está vendo tudo isso que está acontecendo? Capítulo 28, a partir do verso 18, eu falei: deixe sua Bíblia aberta aí, de Mateus. O texto diz assim, amém? 28, a partir do 18, a palavra de Deus diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Ele está junto conosco. Ele quer ter um relacionamento comigo e contigo. A maior necessidade que eu e você temos é de ter um relacionamento com Deus, porque o mundo está nos apertando. Os acontecimentos, as tendências, a tecnologia, a globalização, tudo aquilo que nós podemos usar para abençoar, evangelizar outras vidas, o inimigo de nossas almas tem tomado posse dessas fontes e tem tentado entrar, ele entra dentro do nosso lar sem pedir licença, ele entra dentro da nossa casa e ele vai tentando fazer uma bagunça geral na nossa família. E eu e você precisamos estar atentos a essas coisas. E como posso ter uma relação mais próxima com Deus? Como que eu e você podemos ter uma relação mais próxima com Deus? Eu estava pesquisando o que é necessidade. Necessidade é aquilo que é estritamente necessário, ou seja, que é indispensável, que é útil, que não se pode deixar de ter. Não se pode deixar de ter. É aquilo que é indispensável e ao mesmo tempo é útil para a nossa vida. O que é necessidade? É indispensável, é útil e nós não podemos deixar de ter esse relacionamento com Deus. Eu quero trazer para a nossa mensagem nessa noite: é indispensável, é útil e nós não podemos deixar de ter. Frequentar reuniões, sentir a presença de Deus, louvar, glorificar, exaltar, é tudo que nós precisamos fazer. Mas um relacionamento com Deus, nesta noite, o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar algumas coisas. Como posso ter uma relação mais próxima com Deus? Passa aí, Nilson, por favor. Eu escolhi 5 princípios básicos para se ter um relacionamento mais íntimo com Deus.
Talvez você possa ver e acompanhar nessa noite e ficar pensando assim, o que significa isso, né? Como? Poxa, o Rodrigo esqueceu de algumas, mas quando eu orei, Deus colocou esses 5 princípios básicos para termos um relacionamento mais íntimo com Deus. E o primeiro deles, pode passar. Primeiro, confessar os nossos pecados. Se nós precisamos e queremos, necessitamos e é útil para as nossas vidas, eu e você precisamos confessar os nossos pecados. Mas eu queria colocar algo assim interessante. Sabe quem tem? Primeiro que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Amém? Mas quem tem o desejo de ter um relacionamento com Deus? Somente aqueles que têm um coração transformado em Cristo Jesus. Eu estava ouvindo o Ayrton pregando pela manhã e algumas coisas a gente pensa assim, às vezes, né? Só o sangue de Jesus sobre a nossa mente. A gente fica pensando assim, algumas coisas assim, às vezes. Senhor, segundo, cara, ele fala pouco, se ele falar muito, vai entrar na minha mensagem. O cara está falando um negócio que meu pai, agora. Nós somos assim, às vezes. Mas foi bênção, Deus usou aí tremendamente. E à noite ficou usando o pastor Xavier, meu pai. Tem coisa aí que vai falar também e tal. Mas eu orei ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração assim, que Ele tem doses para as nossas vidas. Aleluia! Ele é um Deus que quando quer um relacionamento conosco, Ele vai nos dando algumas doses sob medida, da maneira correta, do jeitinho certinho. E o Espírito Santo de Deus, Ele é tremendo. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Porque domingo de manhã falou conosco de uma maneira. Domingo à noite falou conosco de uma maneira. Hoje ele está falando de outra maneira no seu coração, mas dentro do mesmo assunto, na mesma direção daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Os louvores de hoje se encaixam. Eu estava ali pensando e falei, será que a Marcinha combinou o louvor? Tudo a ver com relacionamento com Deus. Meus irmãos, é uma necessidade que nós temos. É algo muito sério. É algo que eu e você vamos caminhando com Jesus, vamos andando com o Senhor, estamos na casa do Senhor, glorificando, exaltando, estamos fazendo a obra, mas devemos parar um pouquinho. Mas você falou, segue teu coração aí agora, calma um pouco, pense um pouquinho e vamos meditar um pouco nesse estudo em relação ao seguinte: como está o meu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? De que maneira nós estamos fazendo? Confessar os nossos pecados. Mas, Rodrigo, a gente já entendeu e a gente está sempre fazendo isso. Será que nós estamos fazendo de uma maneira, vamos dizer assim, de uma maneira, é um vício repetitivo? Será que nós estamos fazendo no automático? Será que já é no automático, Marcelo, que nós oramos e Senhor, perdoa meus pecados nesse dia, nessa manhã, obrigado por mais um dia, Senhor, o telefone toca e a gente já para de confessar os nossos pecados. Por quê? Porque dentro de um relacionamento com Deus, quando eu e você não confessamos, a falta de confissão cria barreiras. E qual é o empecilho entre nós e Deus? São os nossos pecados. E cria uma barreira. Às vezes eu e você estamos tentando orar e não conseguimos. Às vezes nós estamos clamando, pedindo alguma coisa e essa vitória não chega. Nós estamos clamando para um ente querido que ainda não aceitou Jesus como único Senhor e Salvador. E existem algumas barreiras. E essas barreiras, às vezes, elas estão na nossa mente, no nosso coração, e de uma forma simples, confessando os nossos pecados. Quando confessamos, Ele promete nos perdoar. Vamos abrir lá em 1 João, a primeira carta de João, não é o Evangelho, primeira carta de João, eu falei 19? Eu estou falando errado, é 9. Eu estou falando uma coisa que está escrito outra. Vale o que está escrito. Amém? Vale o que está escrito. Então,
eu vou pedir ao diácono Rogério que faça essa leitura, por favor. Se confessarmos nossos pecados, Está dando para ouvir? Ele é fiel e justo para nos perdoar e a perdoar os pecados e nós purificarmos de toda injustiça. O perdão é o que restaura a relação que tem sido negativa. Aquilo que tem sido negativamente afetado. Como eu falei, não pode ser no automático. Pode ser de uma maneira que eu e você, muitas vezes, nós somos religiosos. Para pensar um pouquinho agora. Quando eu estava preparando esse estudo, falei, Senhor, tem momentos que nós já estamos no automático. A gente aperta o botão do piloto automático e a gente faz umas orações tipo reza, né? Tem alguém nos visitando aqui, me entenda que reza é algo repetitivo, então tem momentos que a gente ora dessa maneira e nós não percebemos. Mas volte um pouquinho e Lucas, o Evangelho de Lucas tem um texto que nos fala sobre alguém que teve uma oração que não é o automático, mas alguém estava junto fazendo uma oração que estava no automático. E nós conhecemos bem esse texto, no capítulo 18, nos versos 13 e 14. Nem Augusto, vem aqui, por favor. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então nós precisamos nos humilharmos na presença de Deus. A gente tem que colocar diante de Deus um arrependimento sincero, colocar para Deus aquilo que eu e você estamos passando. A gente vai aprendendo com o Senhor nesse relacionamento. Nós precisamos, na verdade, rasgar nossas vestes, falar verdadeiramente o que eu e você estamos fazendo, o que nós estamos pensando, de que maneira estamos nos comportando diante de algumas situações. E aí, às vezes, na hora de orar, nós esquecemos aquilo que passamos no dia a dia e oramos no automático. Senhor, glorificado e exaltado seja o teu nome, eu te amo, eu te adoro. Amém? Isso, quando vem do nosso coração, da nossa alma, é algo que Deus recebe. Mas quando nós rasgamos as vestes, colocamos para Deus, abra o seu coração, fala verdadeiramente para o Senhor aquilo que está acontecendo no seu interior. Tem que ser sincero. Nós precisamos, para ter um relacionamento com Deus, confessar os nossos pecados. Então tem que ser um hábito diário. Tem que ser alguma coisa, por exemplo, nós temos alguns hábitos aqui que são diários, não temos? Temos algumas coisas que nós fazemos ao acordar, antes de sair de casa, né? Precisa entrar em detalhes. Aí chegamos no nosso trabalho, né? Quando a gente chega no nosso trabalho, às vezes a gente fala assim: eu vou fazer isso, que todo dia de manhã quando eu chego eu faço isso. Não tem algumas coisas assim? E nós deixamos de fazer? Muitos dos hábitos que temos não deixamos de fazer. Mas falar com Deus tem que ser um hábito diário para quem quer um relacionamento com Deus. A gente precisa falar com o Senhor todos os dias, abrindo nosso coração, colocando para Deus. É no dia a dia, é toda hora. Como a gente falou, que nós acordamos, abrimos os olhos, aleluia, começou o culto, começou a adoração. Nós precisamos ter essa percepção dentro desse relacionamento, um arrependimento sincero. Pode passar, Denilson. Qual é o segundo princípio que nós podemos fazer para ter um relacionamento mais íntimo com Deus? É ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala, isso não é uma pergunta. Quando Deus fala,
Será que os nossos ouvidos estão sensíveis à voz de Deus? Será que estamos atrás de profecias? Eu creio no dom de profecias, amém? Os dons, eles são um só Espírito, e nós cremos nos dons, nós somos uma igreja pentecostal, amém? Amém. Glória a Deus. Mas será que temos discernimento, sensibilidade para ouvir a voz de Deus e descobrir quando verdadeiramente que Deus está falando conosco? Como que nós podemos entender isso? Quando que Deus está falando conosco? A segunda carta de Pedro, vamos lá. Vamos ficar andando aí um pouquinho, a gente ter a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 1, 19. Eu vou fazer essa leitura, amém? 2 Pedro 1, 19. Podemos? Posso ler? Assim diz a palavra do Senhor. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Queridos, esta palavra profética que Pedro chama aqui e que ele fala, se nós formos ler o contexto dessa carta, é a Bíblia que ele está falando. Deus fala conosco através das Escrituras inspiradas. Deus fala conosco através da sua palavra. Através da palavra, nesta noite, o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração, está confirmando algumas coisas no seu coração, está te exortando em algumas coisas, está te corrigindo em algumas coisas, está falando também ao meu coração, já falou ao meu coração. Eu gostei tanto de preparar esse estudo, que domingo eu saí do culto, cheguei em casa e falei, eu vou encarar hoje. O pastor falou, Rodrigo está se preparando um mês, né? Teve troca de data, né, Lúcio? Algumas coisas assim. Eu fui dormir 2 horas da manhã, não conseguia pegar no sono. Falei, que maravilha, que coisa boa mastigar essa palavra, que alimento maravilhoso. Aí hoje eu tinha que acordar 5:30 da manhã. Aí quando deu 2 horas da manhã, eu fui dormir de novo. Quando eu deitei, Mary falou assim, Deus te abençoe. É que tu consegue. Eu falei, não sou eu. É que quando o Espírito Santo de Deus começa a falar no nosso coração, dá vontade de pular, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Amém? Amém? Deus começa a falar conosco, é um alimento que vai mexendo lá no nosso interior, e somente a palavra, ela é viva, ela é eficaz. Será que o Rogerinho sabe? Vou perguntar ao Rogerinho. Aonde é a divisão da alma e do espírito, de juntas e de medulas, e quem é a única que é apta para discernir as intenções do nosso coração? Amém? A palavra de Deus. Ela corta lá, ela corta aqui, ela corta na tua vida, ela corta na minha vida ao mesmo tempo, e Deus vai nos levantando, Deus vai falando conosco. Por que Deus vai falando conosco? Através da sua palavra. Vamos descobrir isso em 2 Timóteo, no capítulo 3, vamos lá? 2 Timóteo, segunda carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, e esse texto vai nos esclarecer aqui nessa noite por que Deus tanto quer falar conosco através da sua palavra, e por que esta palavra ela faz parte do relacionamento com Deus. Bom, se tudo foi feito pela palavra, se tudo é a palavra, se Jesus é a própria palavra, é o verbo que se fez, aleluia. Quem pode ler aí, por favor? Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso, Luiz, por favor, vem aqui, 16, 17. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia. Aleluia. Quando nós começamos a usar a palavra de Deus para ouvirmos aquilo que Deus quer falar conosco, Ele nos torna perfeitamente habilitado. O que é habilitado? Aquilo que eu tenho condições de fazer, aquilo que eu posso fazer e que eu já sou habilitado para fazer. Eu não posso chegar aqui agora e falar com alguém, ó, pega o carro, vamos embora, vamos sair, que eu preciso que você me leve aqui em tal lugar. Sem antes saber o quê? Augusto, você é habilitado? Por quê? Porque logo ali na frente nós vamos o quê? Ter problemas. A gente pode enfrentar uma blitz, pode enfrentar alguma coisa e a gente pode passar por problemas. E aí eu vou fazer o quê? Vou mentir? Vou falar que eu estava passando mal, que eu estava com algum problema e que o Augusto teve que dirigir. Aí o policial pode perguntar assim, mas você não perguntou se ele era habilitado ou não? O que Deus quer fazer conosco? Perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quer ter um relacionamento no seu trabalho perfeitamente habilitado? A palavra de Deus pode mudar a sua vida. Você quer ter um relacionamento no seu casamento, na sua família, de uma melhor maneira? A palavra de Deus pode habilitar você para essa obra. Amém? Eu lembro que quando eu entreguei a vida para Jesus e eu comecei a me alimentar muito da palavra de Deus, e eu até comentei isso na aula de batismo que nós estávamos ministrando, eu aí no último domingo, e eu tinha uma facilidade eu não estava lendo muitas coisas da Bíblia ainda, eu não tinha chegado, eu comecei a ler em Gênesis, depois eu parei e fui para o primeiro evangelho, que é Mateus, e aí ficava lendo a palavra e tal, e às vezes eu falava algumas coisas da palavra de Deus. Falava, a palavra de Deus diz isso. Aí eu lembro que a Mary olhava para mim e falou assim, mas como é que tu sabe? Tu não chegou lá ainda, falou que não leu essa parte ainda. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu estava vivendo, estou vivendo, e quero continuar vivendo pela fé em Cristo Jesus. E Deus foi nos dando essa graça, essa bênção de gravar alguns versículos que não precisava saber nem o capítulo, versículo, a carta, o livro, mas a palavra de Deus diz isso, e foi transformando a minha vida. Eu fui transformado num novo filho. Sabia que eu era rebelde? Eu era um garoto rebelde. Eu falava com meu pai e com a minha mãe, Luiz, pastor Xavier, alguns, pastor Maurício, Diácono Rogério, eu falava com meu pai e com a minha mãe de qualquer maneira, como se estivesse falando com qualquer garoto na esquina. E depois que eu tive um encontro com o Senhor Jesus, a palavra de Deus foi transformando o meu interior. A palavra de Deus foi me habilitando para toda boa obra. Tudo aquilo que você colocar a mão para fazer na sua vida, e você pegar a palavra de Deus e colocar como parâmetro para essa direcionada função, vamos dizer assim. Eu preciso resolver algo na minha vida. Você colocar o seu joelho no chão, começar a orar, buscar a Deus e buscar a palavra nas mensagens, nos estudos, através de uma leitura regularmente, uma leitura diária. Deus vai deixar você habilitado perfeitamente para toda obra. Aleluia! Próximo, Denilson, por favor. Então nós precisamos confessar os nossos pecados para ter um relacionamento com Deus e ouvir a voz de Deus e falar com Deus através da oração. Quando eu estava preparando essa aula, eu comecei a meditar, pensando assim em algumas coisas. Eu falei, gente, quando eu comecei a caminhada com o Senhor, isso é para a glória e para a honra do Senhor Jesus, irmão. Jamais, isso não é para a nossa glória, não. Eu fiquei pensando assim, eu tinha 1 dia, 2 dias de oração durante a semana. Aí eu comecei a preparar esse estudo, fiquei pensando, além da oração diária que nós temos na nossa casa, como assim? O que nós lemos lá no capítulo 27, 50 e 51, correto? De Mateus, que o véu se rasgou e agora nós temos essa liberdade, o acesso a entrar na presença de Deus. Se eu e você colocarmos o nosso joelho no chão agora e começarmos a falar com Deus e confessarmos o nosso pecado, que
criam barreiras. E aí essas barreiras começam a cair, Deus começa a ouvir a nossa oração. Deus começa a ter essa conexão conosco. E nós precisamos separar esse momento. Aí eu comecei a pensar, falei, Jesus, será que dentro desse relacionamento contigo, eu estou separando momentos na minha vida? Será que eu estou separando diariamente um momento para contigo? Aí eu comecei a pensar assim, as quintas-feiras têm sido uma bênção. A gente sai daqui e dá vontade de ficar, né? Tem sido uma bênção. Estamos orando, estamos buscando, né? Nossas reuniões do Ministério Diaconal. E sexta-feira, quando a gente está na oração do Ministério de Casais, do Ministério de Famílias, perdão, da nossa igreja. E aí eu comecei a pensar assim, Jesus, a gente vai caminhando contigo, e conforme o nosso relacionamento vai ficando íntimo, mais próximo, nós vamos aumentando esse período de oração, nós vamos separando um momento. E Jesus era dessa maneira, se isolando para ter comunhão. Se nós formos verificar nos evangelhos, Jesus sempre se isolava para orar, deixava os discípulos, falou assim, vou me retirar, saía e ia orar. Depois que Deus operava, depois que ele operava, porque ele é Deus, Jesus homem, Jesus Deus, quando ele operava um milagre, geralmente, eu acho que depois do milagre, devia ter festa, depois do milagre devia ter churrasco, não, e como? Mas Jesus fazia o quê? Se isolava, se retirava, ia orar. Olha o ensinamento que fica para a gente, Rogério. Não é só o Rogério, não é? Se isolando para ter comunhão. A gente tem que ter cuidado nisso, por causa do próximo assunto que eu vou falar. Se isolando para ter comunhão. Então eu preciso ter comunhão com Deus, eu vou me isolar, vou ficar separado. Tem algumas coisas que eu não vou fazer, que são bíblicas, mas eu não vou fazer, que o diácono falou que eu preciso me isolar para ter comunhão. Cuidado aí, não é dentro desse contexto. Eu estou falando aqui de uma questão singular, ímpar. Como eu e você queremos ter um relacionamento com Deus, algo mais íntimo, e não separamos esse momento e não ficamos isolados. Sabe o que é ficar isolado? Por exemplo, tem momento que eu falo assim, Mary, para a glória de Deus, eu vou orar. Então os telefones estão com você, ok? As crianças estão com você, e daqui a pouco você vai. E daí eu assumo a outra parte. Por quê, irmãos? Porque às vezes a gente fica vendo um jogo de futebol, às vezes o telefone toca, mas geralmente ninguém te liga na hora do jogo, a maioria está vendo o jogo. Aí a gente vai ver um filme, geralmente também o telefone não toca. Mas se a gente começar a colocar um propósito de Deus, assim, todo dia nesse horário eu vou buscar Deus, eu vou orar, eu vou clamar ao Senhor, o telefone toca. A campainha é apertada, alguém chega na tua casa, já viu isso? Então, por quê? Porque nós vamos entrar na presença de Deus, nós vamos falar com o Senhor, nós vamos colocar ali para Ele. Quer ver? Vamos abrir aqui em João, no Evangelho de João, agora é o Evangelho, não é mais a carta. O Evangelho de João, um texto muito conhecido nosso, que é o capítulo 15, que fala da videira, a videira verdadeira. E aí, esse versículo 5 diz assim, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vocês viram aquele local ali? Dá para ver daí a imagem? Está dando para ver legal a imagem? Dá para entender o que é aquela imagem aqui? Eu não costumo falar sobre a imagem não, mas eu fiquei pensando assim, rapaz, o cara é corajoso, né? Onde ele foi parar? Lá na pontinha do penhasco, na pedra. Mas aí a gente fica olhando, sabe o quê? É um local que ninguém vai querer sentar do lado do cara, nem ficar lá com ele para atrapalhar o cara em alguma coisa. Onde ele foi falar com Deus? Que lugar maravilhoso, né? Porque assim, Senhor, você tem que... aqui em Campo Grande, você tem um lugar parecido com esse. Esse lugar é dentro da minha casa, dentro da sua casa. Precisamos separar um local dentro da nossa casa. Isso é doutrina. Não, são estratégias. São coisas que nós podemos administrar.
que eu e você podemos separar esse momento para ficar isolado, para ficar ali conversando com o nosso Deus, porque enquanto nós estamos falando com Ele, nada nos atrapalha, nada pode nos atrapalhar, porque nós estamos confessando os nossos pecados. Quando nós estamos orando, Deus vai falando conosco através da oração, porque Ele vai confirmando algumas coisas no nosso coração, porque a Bíblia diz que Ele não é um Deus de confusão, e aqueles que creem em Ele jamais serão confundidos. Ele vai falando no nosso coração. Enquanto nós estamos orando, o Espírito Santo vai ministrando no nosso interior, Ele vai colocando coisas limpas na nossa mente, Ele vai limpando a nossa mente. Enquanto nós estamos envolvidos com a nossa mente focada na oração, falando com Deus, nós não temos tempo de pensar em besteiras que não vão edificar a nossa vida. E às vezes o pensamento da besteira vem enquanto está orando. Você está ali em espírito, você repreende, volta a falar com Deus, fala, tira isso daqui agora. Isso veio na minha mente, agora eu estou pensando nessa besteira. Amém? Somos seres humanos. Nós temos esse acesso agora, esse acesso livre. O véu se rasgou. Mas a gente precisa fazer a nossa parte nesse relacionamento. O que é relacionamento? Significa a ligação afetiva. Até nessa pesquisa que eu fiz aqui, fala algo que não está dentro do nosso contexto, mas dá para a gente entender. Profissional ou de amizade também entre duas pessoas, que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Quando eu estou tendo um relacionamento com Deus, eu tenho objetivos e interesses iguais aos de Deus. Porque eu estou confessando os meus pecados, eu estou ouvindo a sua voz através da sua palavra, e eu estou falando com Deus em oração. E sem Ele, nós não podemos fazer nada. Se nós estivermos na videira, mas a gente não der fruto, nós vamos ser cortados, ser lançados fora. Mas eu e você fomos chamados por Deus para dar fruto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todo tipo de relacionamento envolve convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. Comunicação, convivência e atitudes que devem ser recíprocas. Claro que nós temos uma grande dificuldade nessa comunicação e até na convivência de ser recíproco em Deus em algumas coisas. Primeiro que Deus é fiel e nós não somos fiéis. Amém? Amém? Nós temos dificuldade em fidelidade com Deus. Nós temos que buscar isso. Primeiro que quando nós temos um relacionamento com Deus, que é o assunto que nós estamos falando aqui, se eu e você já temos que entrar na presença dEle, confessando nossos erros, confessando nossos pecados e colocando diante dEle quem nós somos diante do Senhor, não tem como, né, a gente ser recíproco em Deus em algumas coisas. Mas algumas coisas nós conseguimos. E quando uma das partes não desenvolve os atributos necessários para uma boa convivência, o relacionamento se torna difícil. Uma das partes não desenvolve os atributos necessários para uma boa convivência, o relacionamento se torna difícil. Um bom relacionamento se desenvolve quando há confiança, empatia, respeito e harmonia entre as pessoas envolvidas. A minha pessoa, a sua pessoa, a pessoa do Senhor Jesus, nós precisamos ter harmonia. Eu não posso estar na presença de Deus forçado porque a minha esposa quer que eu esteja na presença de Deus. Eu não posso estar na presença de Deus porque a minha família serve a Deus. Tem que ter harmonia. É algo organizado, é algo que tem definições. São questões que eu e você temos que levar com essa convivência para que esse relacionamento não se torne difícil. Senão o meu relacionamento com Deus, ele vai se tornar difícil em algumas coisas. É por isso que às vezes eu e você temos essa dificuldade, sabia? Quando o nosso relacionamento está difícil com Deus, nós chegamos na casa de Deus e às vezes a gente não consegue sentir a presença de Deus. Coisa horrível. Já passou por isso? Entra, senta, canta os louvores, já está na mente, já está ali, já fixado na mente, a gente canta, levanta, bate palma.
e vai embora para casa. E aí ele fala assim: gostou da mensagem? Você sentiu a presença de Deus na mensagem? Aí o irmão que está do teu lado vai saindo contigo, vai chegando ali perto da padaria, por exemplo, e fala assim: que culto avivado, né, irmão? Que maravilha! Sentir a presença de Deus de uma forma maravilhosa, que coisa tremenda! E a gente fica, desculpa a expressão, aquela cara de pastel, né? E a gente, meu pai, eu estava no mesmo lugar. A presença de Deus liberada, não tem mais que ter um sumo sacerdote que leve um sacrifício, ou seja, ele é o próprio sacrifício. Jesus se colocou nesse lugar, ele é o próprio sumo sacerdote, o próprio sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu entro no local, os meus irmãos estão reunidos no nome dele, promessa dele que ali estaria presente, e eu saio e vou embora, eu não sinto a presença dele. Coisa triste, coisa horrível, porque o relacionamento está difícil, se torna difícil. Está acontecendo alguma coisa que não está tendo harmonia dentro desse relacionamento com Deus. Pode passar, Denilson, por favor. Ter uma igreja para congregar, o corpo de Cristo. Eu queria que, vamos abrir Efésios, que esse texto, ele é um texto assim maravilhoso, que nos diz, não somente nesses 2 versículos. Quando eu estava preparando essa aula, eu deixei esses 2 versículos, mas então, dentro de um relacionamento com Deus, nós precisamos confessar os nossos pecados. Isso tem que ser arrependimento sincero, né? Um hábito diário, essa confissão. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, e a melhor maneira de ouvir a voz de Deus é através da sua palavra. Como eu falei, não que Deus não use alguém com dom de profecia, porque nós cremos nos dons espirituais, e Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, mas a palavra é a maior profecia. Então, e falar com Deus. E agora nós precisamos, para ter um relacionamento com Deus, nós precisamos ter uma igreja para congregar. Como assim? Olha o que Efésios nos diz a partir do... Eu quis que você abrisse um pouquinho antes, por favor. É que a minha página aqui não sei a sua. No versículo 11. No versículo 11, ali está marcado 15 e 16. E nós vamos finalizar com ele. Mas fala assim, ó: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com a vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda ajuda, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos estar na casa do Senhor. Aleluia! Não podemos ser um turista. O turista é aquele que está sempre viajando, visitando alguns locais. Ele está aqui, ele está ali, ele está na Europa, daqui a pouco está na América do Sul. Ele tem algumas condições que proporcionam isso para ele. E ele é turista dentro da casa do Senhor também. Ele não se firma, ele não cria raízes. E isso atrapalha. Dentro desse texto aqui, que nós lemos agora, o contexto nos explica o seguinte: atrapalha o crescimento espiritual de todo crente. Por quê? Eu lembro que quando nós chegamos aqui, nós fizemos amizade aqui na Maranata, nós aprendemos a palavra aqui na Maranata, e tem muitas igrejas que priorizam o ensino da palavra, e não como um vento de doutrinas e por homens errantes que tentam levar as pessoas para outros caminhos. Existem locais
Casas de Deus boas, assim, igual a nossa igreja, que prioriza o estudo da palavra. E por que nós precisamos criar raízes numa igreja? E quando eu crio raízes, é onde eu aumento o meu relacionamento pessoal, é onde eu crio amizades, é onde eu tenho problemas. Por quê? Aonde mais eu convivo, mais me conhecem. Aonde eu mais estou presente, mais os meus defeitos aparecem. As virtudes que a palavra de Deus vai nos transformando, para deixar perfeitamente habilitado para toda obra, também para a glória de Deus, as pessoas vão vendo a nossa vida. Vai vendo a glória de Deus. Deus vai enchendo, Deus vai operando. Mas esse crescimento espiritual é quando eu e você temos acesso a pedir perdão, a perdoar o nosso irmão, a ter um relacionamento pessoal, a ajudar o meu irmão sem interesse nenhum. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas têm procurado uma igreja com o pensamento assim: o que essa igreja pode me dar? O que essa igreja, o que eu posso extrair dessa igreja? Pelo contrário, nós vamos aprender a caminhar com Jesus através da sua palavra e nós começamos a dar alguma coisa. Aí eu chego aqui, vou chegar aqui na Maranata e fazer uma visita. Aí chego. Daqui a pouco eu falo assim: isso aqui eu não concordo. Isso acontece, somos seres humanos. Aí, o diácono Josué que está aí, sempre fala isso comigo: Rodrigo, nós estamos aqui há tantos anos, a gente passa por algumas experiências, é verdade. Por quê? Quero que os irmãos me entendam agora, vocês já passaram por isso, glória a Deus, mas dentro do contexto aqui. Daqui a pouco sai por causa de uma bobeirinha. Passa um tempo, 6 meses, 1 ano, senta aqui, está conosco de novo adorando. E aí, irmão? Deus te abençoe, estou com saudade de você. Zé, rapaz, eu saí daqui por causa disso, só que eu fui para outro lugar, quando eu cheguei lá tinha isso. Aí volta! Porque saiu por causa de uma... Por quê? Porque às vezes eu e você temos dificuldade de obedecer. Eu e você temos dificuldade de concordar com algumas coisas. Nós não conseguimos passar por cima disso. E esse local de adoração e comunhão, ele nos traz maturidade espiritual. Eu vou crescendo espiritualmente e ao mesmo tempo eu vou atingindo essa maturidade espiritual. E por que nós temos dificuldade de obediência? De obedecer? Pode passar nisso. Porque isso também está dentro do relacionamento com Deus. Nós precisamos ter uma vida de obediência. O temor do Senhor está em Provérbios 1:7, nós não vamos ler porque o nosso tempo já está passando. É o princípio da sabedoria. Mas que sabedoria é essa? Sabedoria que esse contexto desse livro de Provérbios fala sobre a obediência. Então, quando eu tenho temor a Deus, eu tenho o princípio de quê? De sabedoria. E se eu sou sábio, eu obedeço. Se eu sou tolo, eu crio problemas. E problemas sérios dentro de uma congregação. Porque me falta obediência. E quando eu amo a Deus, se eu amo a Deus, eu guardo a sua palavra. E eu guardo a palavra no meu coração para não pecar contra o próprio Senhor. E eu preciso me submeter a Deus, preciso estar sujeito a Deus. O que Ele quer fazer na minha vida? Quando eu me coloco diante de Deus e estou sujeito a Deus, o que acontece? Resistir o diabo e ele fugirá. E quando o diabo foge da nossa vida, o que acontece? Deus se aproxima de nós. Ele se aproxima cada vez mais quando nós vamos nos submetendo à vontade de Deus, dentro desse relacionamento, dentro da obediência. Deus vai ficando cada vez mais próximo de nós e nós próximos do Senhor. Isso tem que ser, meus irmãos, um sacrifício vivo, é ação de graça, é agradecimento. Quando eu apresento o meu corpo como um sacrifício vivo diante de Deus, eu estou fazendo o quê? Dizendo a Ele o seguinte: eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço, mas eu te agradeço. Eis-me aqui, a minha vida, eu quero fazer a tua vontade, eu estou aqui em forma de agradecimento ao Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus. E esse relacionamento com Deus, ele não é restrito somente aqui nessa caminhada terrena que nós temos como peregrino que somos aqui nessa terra, né?
ele é para o século dos séculos, ele é para eternamente. E como eu vou ter um relacionamento eternamente com alguém, se está difícil esse relacionamento agora? Eu preciso acertar esse relacionamento com Deus. Paulo falou que ele perdeu muitas coisas pelo amor de Jesus Cristo. Lá em Filipenses capítulo 3, 8 e 9, ele diz que nessa caminhada ele perdeu algumas coisas, mas ele considerava essas perdas como refúgio, algo que não tinha mais valor. Que quando Jesus entra no nosso coração, ele transforma os nossos valores. Conversão é inversão de valores. Aquilo que eu valorizava, agora eu converti de 12 para 24, porque não estou mais nessa vontade, estou nessa outra vontade. E aí eu preciso ter outros valores. Eu queria orar por você nessa noite, para a gente finalizar. Você que está aqui conosco e que está tendo essa dificuldade nesse relacionamento. Está sendo difícil? Não está tendo harmonia em algumas coisas? Eu e você, todos os dias da nossa vida, a gente precisa estar atento a isso. Não tenha vergonha. Se você quiser sair do seu lugar, enquanto os irmãos estão tocando um louvor aqui, você sai do seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Todos nós precisamos disso. Por quê? Porque há momentos na nossa vida que nós não conseguimos ter essa sensibilidade e nós pensamos assim: Senhor, vai tudo bem, mas às vezes o relacionamento com Deus está um pouco difícil, está um pouco conturbado, e é questão da gente confessar o nosso pecado, falar com Deus, ouvir a voz de Deus, estar na casa do Senhor, amém? Estar na casa do Senhor e ter obediência a Deus. Você que está aí no seu lugar, estende sua mão para cá, abençoe a vida do seu irmão, amém? Preciso de ti. Aleluia. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Pai querido, nós choramos essa noite. Tudo aquilo que foi falado aqui foi a tua palavra. Portanto, Senhor, aquilo que tu tinhas para falar no coração dos teus filhos, dos teus servos, nos nossos corações, nas nossas vidas, o Senhor já falou conosco. Agora, Senhor, através dessa oração, através da fé, atitude de coragem, os nossos irmãos estão colocando aqui diante de ti aquilo que tu sabes aonde precisa ser mudado, onde nada é suficiente, aonde não está tendo harmonia, aonde o relacionamento está difícil. Mas nesta noite, quando nós lemos, Senhor, no capítulo 28 do Evangelho para nós todos, que foi dado no céu e na terra, abençoa os seus filhos, na sorte de Deus, abençoa o seu servo agora. Aleluia, Pai do teu poder, rama a tua glória aqui, Senhor, o nome se transformou na palavra, o nome nosso nome, mas foi a tua morte, a tua morte na cruz do Calvário. Nós que estamos aqui, porque o Senhor ressuscitou, porque o Senhor vive para sempre, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Continua falando conosco, continua nos enchendo da tua presença, reanimando as nossas vidas, trazendo um relacionamento cada vez mais íntimo contigo. Nós precisamos de ti. Sem ti não podemos fazer. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Vamos agradecer a Deus nesta noite por sua palavra.
Aleluia. Você sai daqui levando essa palavra no seu coração, guardar no seu coração. Aquele negócio que você gosta muito, tem muito valor, se guarda bem. Assim é a palavra de Deus. Guarde no seu coração. Convido você para quinta-feira, 19h30, estamos aqui orando. Venha orar, venha batalhar com Deus. Um dos tópicos aqui da mensagem do Rodrigo foi esse a sós com Deus. Então, é o seu a sós com Deus. Que você venha para a oração em nome do Senhor Jesus. Amém?